Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Somos nós, nesta segunda-feira, 4 de março de 2024, que estamos aqui novamente. Não tivemos uma edição da nossa live lá na sexta-feira, no dia 1º. Após uma recarga de baterias, estamos aqui com muitas informações, muitas notícias e com muita saudade de vocês também. E é por isso que eu peço que vocês devam curtir, comentar, compartilhar, dar aquele like de positivo e divulgar o nosso link. Teremos muitas informações nos dias de hoje. Dupla Grenal, os dois contentes, os dois venceram, mas o Inter, ao vencer o Juventude, adquiriu ou aumentou a liderança no Campeonato Gaúcho. O Grêmio venceu e goleou, mas ficou na vice-liderança. Isto é na área do esporte. Já na área da política, movimentos de esquerdas planejam um manifesto contra a anistia a envolvidos do 8 de janeiro. E também na defesa da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas isso está causando divergências. Esse ato seria lá no 23 de março, mas muitos disseram que não seria muito bom, porque diante da grande quantidade de manifestantes que houveram lá no 25 de fevereiro, não seria uma boa política, mas estão tentando planejar esse manifesto. Já o deputado federal pelo PL de Goiás, o Gustavo Gayer, ele apresentou na sexta-feira, lá no 1º de março, uma denúncia contra o presidente Lula, lá no Tribunal Penal Internacional, por genocídio contra os Yanomamis. Então, isso aí foi lá no Tribunal de Haia também, e ele enviou uma denúncia baseado nas denúncias de recordes comparado com 2023 de mortes de Yanomamis. O presidente Lula fez acenos para reforçar e barrar o bolsonarismo, oferecendo a militares e bancada evangélica no Congresso, com vista ao pleito de outubro, já a liberação de emendas parlamentares, o que isso vai ajudar e muito a que se aliem ao PT para ter o maior número de eleitos. É aquela compra de votos tradicional. Uma decisão também da Corte Internacional mantém a investigação de supostos crimes contra a humanidade, mas isso lá na Venezuela, aquele da democracia relativa e amigo do presidente Lula, Nicolás Maduro. Já os fugitivos da prisão de Mossoró, da prisão federal, foram os 2 primeiros foragidos de uma prisão dessa natureza, foram, segundo disseram, abandonados pela facção deles, que é o Comando Vermelho. Lá na quinta-feira, no dia 29, foram vistos numa área rural em Baraúna, rumo à divisa do Ceará, segundo testemunhas. Já nesse 5 de março, amanhã, o presidente Jair Bolsonaro, às 14 horas, estará desembarcando em Passo Fundo e depois irá até Não Me Toque, na Expo Direta. Diz que hoje, na segunda-feira, houveram 35 mil visitantes a esta feira, mesmo com chuva. Imaginem amanhã com a presença do presidente Bolsonaro. Aqui na nossa Serra Gaúcha, em Flores da Cunha, um homem de 47 anos, foragido, e está sendo investigado por tentativa de homicídio. Ele atirou contra a polícia e foi apreendido na sua casa 9 armas e 2.000
munições. O ex-funcionário de um restaurante lá no Distrito Federal fez a denúncia ao Ministério do Trabalho que esse restaurante instalava câmeras no banheiro para vigiar os funcionários. A Polícia Federal prendeu um casal lá no sábado, dia 2, que se utilizava de fotos de uma criança com câncer para fazer uma vaquinha online. Esse casal, a mulher é Tainara Ribeiro Subtil e o homem Luiz Antônio dos Santos Barbosa. Ambos foram encontrados numa pousada de luxo na cidade das Ostras, lá no Rio de Janeiro, na região dos Lagos. Mas a mulher, para defender o homem, diz que ele não sabia de nada, mas estava aproveitando os dinheiros arrecadados nessa falsa vaquinha. Também uma pesquisa de estudos da USP, Universidade de São Paulo, disse que naquele encontro lá do 25 de fevereiro do presidente Jair Bolsonaro, haviam 185 mil manifestantes. Mas não lembre que essa faculdade fez muita festa quando da eleição do presidente Lula. Também no presídio houveram muitas festas e também ali na redação central da Rede Globo. É muita gente que fez festa. Então, esses números com certeza não fecham. Estão muito longe dos 850 mil editados e disseram que aconteceu pelos órgãos da segurança pública que fez essa contagem. Aquele líder do PCC, o Fernandinho Beiramar, e mais 23 presos foram transferidos lá da penitenciária de Mossoró, onde houveram aquelas duas fugas, para a prisão federal de Catanduvas, no Paraná. Ali eles acreditam que tenha mais segurança e também para desarticular a possibilidade de uma nova fuga lá naquele presídio federal. Já o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, ele tem que dar a sua opinião. Ele diz que militares foram arremessados na política e fizeram um papelão. E juízes do Supremo se metendo em política e não foram nem eleitos. O que será que o presidente do Supremo acha, o Roberto Barroso? Eu acredito que ele não dá opinião nesse sentido quanto aos componentes daquela corte. Já a Receita Federal divulga novas regras nesta quarta-feira, no dia 6. Um casal também foi agredido, um homem e uma mulher, motociclistas, ela brasileira, e foi estuprada. Isso aconteceu lá na Índia. 3 homens já foram presos pela polícia e confessaram o crime. Já o Cuca, aquele treinador gaúcho, é o novo treinador do Atlético Paranaense. Já o presidente Lula diz não ser contra trabalho aos domingos, mas defende a jornada diferenciada para comerciários. Eu acredito que com isso ele está prejudicando os empregados. É a mesma coisa que aquela legislação que deu todas as condições de trabalho para as empregadas domésticas, mas fez com que muitas perdessem o emprego diante das exigências de que uma pessoa comum se tivesse como empregador. Às vezes a legislação não ajuda muito aos trabalhadores. Também na nossa economia, a micro e pequenas empresas geram 80% dos empregos formais no Brasil. Já o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, diz que não há descriminalização em julgamentos sobre drogas, que vai acontecer lá na quarta-feira. Mas o Congresso, que é quem tem competência para legislar, já está tratando disso. Mas o Supremo
está tentando se antecipar. Já o presidente do Banco Central diz que a economia cresceu muito mais do que o esperado nos últimos anos e já existe revisão para 2024. Antes ele foi muito combatido e criticado pelo presidente Lula, pela Simone Tebet, pelo Fernando Haddad, e agora a Gleisi Hoffmann também disse que ele tem muito poder, mas ele esteve num almoço, num encontro com o presidente Lula. Eu acredito que essa só maneira agora de ver a economia tem algo a ver com isso. Já a Suprema Corte, não aqui do Brasil, lá dos Estados Unidos, decide que o Donald Trump pode disputar eleições dos Estados Unidos. É bem diferente do nosso Brasil, né? Olha o que estão fazendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lá é os Estados Unidos, primeiro mundo, onde a democracia impera realmente. Já o presidente Lula assinou nesta segunda-feira o projeto de lei para motoristas de aplicativos. Eles fizeram festas, mas na real eles estão querendo terminar com o Uber no Brasil, que é o mais popular. Temos outros aplicativos, mas com isso vai causar muito desemprego, porque era um desafogo para quem não tinha um emprego à disposição. Fizeram festa, mas eu acredito que mais ali adiante muitos vão se lamentar. Também o cemitério lá em Gaza está superlotado e corpos chegam todos os dias. Quem diz isto é o zelador. Mas aquele bombardeio que teve num comboio da ONU com alimentos e atribuíram a Israel, mas mostraram um vídeo que isso aí teria sido por parte dos terroristas do Hamas. Já os Estados Unidos, para tomar uma providência mais imediata, começou a fazer arremesso de itens como alimento, remédios e outras coisas lá na faixa de Gaza. Também o troféu Brasil Expo Direto 2024 reconhece 24 personalidades e liderança do agronegócio gaúcho e brasileiro, já que é uma das maiores exposições da América do Sul. E é lá que estará o ex-presidente Jair Bolsonaro já nesta terça-feira. O acidente com o ônibus de turismo também matou 2 pessoas e feriu 40 em Pelotas, no nosso interior do estado. A Justiça Gaúcha também determinou que o governo federal pague 100 mil à família de um socorrista do SAMU que morreu por Covid-19. E pensem que uma decisão dessas pode ser uma bola de neve. Muitos outros que morreram na área da saúde poderão acionar a justiça para também serem ressarcidos da morte de alguma pessoa. Como já é esperado, e eu sempre acredito que é manipulação de números, não estou acostumado com o microfone aqui, que não virtual, e dou uma batida. Vocês me perdoem por isso. Mas a inflação para o consumidor em Porto Alegre aumentou. Isto é um estudo. Um restaurante daquela nossa gaúcha Luísa Sonza promove o primeiro casamento LGBTQIAP+, coletivo, lá em São Paulo. Também aquele uso do valor doado pela família do Neymar ao ex-jogador da seleção, o Daniel Alves, foi condenado por estupro a 4 anos e meio, mas agora dá um alvoroço lá na justiça espanhola, dizendo que não tem cabimento porque quem tem dinheiro sofreria menos tempo de pena. Mas isso é a legislação dele, é a regra de jogo, e agora querem virar o jogo. Já o Ministério Público pede uma revisão e um aumento da pena imposta ao Daniel Alves. Já a França se tornou o primeiro país do mundo a ter direito ao aborto
na Constituição. Este é um título que aqui não seria muito legal, basta dizer que a população brasileira é contra o aborto. Já houveram tentativas do governo e muitos outros órgãos de esquerda de fazer isto aí, mas a contestação é imensa. Aqui no Brasil, por enquanto, não se forma. A Polícia Civil também quer expulsar a Polícia Civil gaúcha, um agente preso por tráfico de drogas aqui em Porto Alegre. E ele foi pego em flagrante, porque embora que ele já esteja, ele é novo na polícia das últimas turmas, ele foi pego e ele está ostentando nas redes sociais. Só o carro que ele usava era de 100 e poucos mil, incompatível com o salário de um policial civil. Mas tem que aproveitar, o conselho tem que aproveitar enquanto ele está no estágio probatório, porque depois de passar esse estágio, a situação se torna muito difícil. Já nesta segunda-feira, mesmo com chuva, mais de 35 mil pessoas estiveram na Expo Direta Cotrijal. Mas amanhã, Bolsonaro lá. A Polícia Civil também prendeu lá em Torres, no nosso litoral norte, o líder do tráfico na zona norte de Porto Alegre. É o traficante conhecido por LG. Ele estava foragido da justiça. Uma força-tarefa da Polícia Penal Penitenciária Nacional está composta com 5 gaúchos. Eles vão fortalecer a segurança externa na penitenciária de Mossoró, de onde fugiram aqueles 2 presos. Já o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre porte de maconha nesta quarta-feira. Lá na Argentina, após anunciar a suspensão o governo argentino cerca escritórios da agência Telam, que é a agência oficial do governo. No futebol, há 3 dias de fechar a janela, o Inter anunciou a antecipação e a apresentação do atacante Borré, e também diz que terá cautela em novas contratações. O Brasil e mais 23 países pedem um cessar-fogo imediatamente lá na faixa de Gaza. Vai lembrando que no encontro dos países caribenhos, o presidente Lula, na sexta-feira, se encontrou com o Nicolás Maduro, lá da Venezuela, falou sobre sucessão, mas se absteve, não quis falar sobre a possibilidade de Maduro atacar as Guianas, sobre aquele território ali de Essequibo. Isso era um assunto muito incômodo, ele não quis falar com o seu amigo. O governo federal também abriu uma licitação de 20 milhões para a reforma de imóveis da presidência da República. Uma frota de carros elétricos e híbridos aumentou 787% em 5 anos aqui no Brasil. Ciro Gomes, aquele polêmico político, em entrevista, ele diz acreditar que o Bolsonaro será preso e defende o respeito ao processo legal. Mas o que ele diz, pouco pode se levar em consideração. Já disse muita coisa que nada a ver. Também lembrando que é crime eleitoral tirar foto da urna. No futebol, pelo menos o futebol feminino está salvando o Brasil. A seleção brasileira feminina goleou a Argentina por 5-1 e avança nas semifinais da Copa Ouro. Já o Papa Francisco, ele fez um novo apelo para o fim da guerra na faixa de Gaza. E ele diz assim: chega, por favor. Mas notícias dizem que negociações de trégua entre Israel e o Hamas em Gaza são retomadas no Egito. É lá onde o presidente Lula esteve viajando
Se ele tem tanto interesse em não cessar-fogo, por que não deu um pulinho ali no Egito? Mas ele preferiu ir logo para outros países com outros intuitos. Força Nacional no Rio custou 9,7 milhões e apreendeu, sabe quanto? 200 gramas de droga. Era sabido que não ia surtir efeito, mas é que eles atuaram somente nas vias principais e o que acontece são nas periferias. Por isso esse baixo índice e uma despesa imensa para os cofres públicos. No Haiti, foi imposto toque de recolher após a fuga de milhares de presos. O país ainda não restabeleceu a ordem desde a morte do presidente, o assassinato dele, em 2021. Agora, estudantes de universidades federais, principalmente aqueles que apoiaram o presidente Lula, estão se queixando, dizendo que as universidades estão caindo aos pedaços, e depois do corte de 310 milhões do orçamento da educação, estão se queixando. Parece que não ficaram nada contentes com aquele governo que eles apoiaram. A queixa é grande. Dizem que falta até papel higiênico. Imaginam só. Mas o governo precisa de aumentar as emendas parlamentares, a Lei Rouanet, fazer viagem ao exterior, porque a Janja tem que fazer muitas fotografias, muitos vídeos, e vocês agora não têm paciência com ela. Quem elegeu o presidente Lula elegeu o casal. Vocês estão vendo no que dá. Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal ele validou a entrada de policial em domicílio após uma atitude suspeita, alguém ter sido perseguido ao ver a viatura policial e adentrar a uma residência. É permitido essa entrada sem que haja um mandado de busca e apreensão expedido por um juiz. Parabéns ao Supremo, pelo menos nessa decisão. E com isso nós estamos encerrando o nosso preâmbulo. Vamos lá ao estúdio 1, ao estúdio 2, falar com os nossos amigos que já estão nos aguardando. E amigos do programa Pauta Livre, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre transmitimos pelo canal do YouTube de Pepe Severo, isto em vídeo. As nossas lives são sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Também nós temos outras programações, o Giro da Várzea, em que trata do nosso amador e do varziano. Também o Alô Comunidade, que divulga alguma coisa da sua comunidade. Contato conosco pelo DDD 51 9917 62804. Também é o WhatsApp. Agora em arte, nós colocamos ali na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, no Facebook. Também em edições daí do Amador e do Varziano, do programa O Giro da Várzea, esse nós colocamos em arte também na página dos Coroas de Canoas. E é por isso que eu peço que vocês, além de acompanhar as nossas lives, que curtam, comentem, compartilhem e deem aquele like positivo e divulguem o nosso link. Nas nossas programações, nós temos sempre 3 estúdios. O estúdio do preâmbulo, aquele em que nós damos uma luz do que terá dentro da nossa live. O estúdio 1 é aquele que eu interajo com vocês. No estúdio 2, em que nós temos uma sinopse, sempre com um apanhado de notícias quentinhas
idôneas e de órgãos de comunicação que nos dão credibilidade. Do que nós falamos? Nós falamos de economia, saúde, polícia, política, guerras, esporte. Agora, a pauta é livre. Vocês é que podem definir, se quiserem, qual o caminho que nós temos a seguir. Vocês são a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que eu convido que estejam sempre conosco. E ficamos agradecidos. Assim é o Pauta Livre. Vamos lá interagir com os nossos amigos, aí sim, ao vivo, com a nossa live. Agora sim, boa noite, amigos. Estamos ao vivo, programa Pauta Livre. Claro que começamos a nossa edição lá às 21 horas. Os nossos amigos já estão interagindo conosco. Até eu disse que prejuízo acontece em razão de uma pausa que nós tivemos sem ter o nosso Pauta Livre lá na sexta-feira passada, no dia 1º. Mas é inevitável e nós precisávamos recarregar as baterias, já que não tiramos férias, né? E aí temos uma esticada lá no nosso litoral norte, em Torres, no nosso Rio Grande do Sul, quase na divisa com Santa Catarina. Basta que hoje até fizemos um almoço lá em Santa Catarina, num restaurante. Mas eu só tenho a agradecer vocês que não nos abandonam, que continuam conosco no nosso Pauta Livre. 21 graus a temperatura, tempo instável, lá no litoral norte chovendo, pegamos chuva o dia inteiro hoje, a noite inteira passada, mas aqui na cidade, ou no centro do Rio Grande, nada de chuva. Amanhã previsão de temperatura instável, mas abrirá sol e a temperatura bem amena. Mas também já começamos dizendo a vocês que tivemos duas mortes bem misteriosas. O sobrinho de um dos maiores pecuaristas do Brasil morreu ao mesmo tempo que o seu tio, nas mesmas circunstâncias. Benê, como era chamado, e ele era o pivô de uma suposta fake news envolvendo o filho do presidente Lula, o Lulinha, e terras milionárias, isto lá no Pará. É algo misterioso e por isso que nós achamos estranho essa notícia. Mas se vocês querem ou não querem ver um programa, são daquele casal de esquerdistas que muito torceu para a vitória do presidente Lula e também agradece demais a Lei Rouanet. É o Bruno Carliasso e a Giovanna Elbanchi. E eles vão iniciar um programa. É um talk show. Mas olhem que lindo título. Surubão. Eu acredito que vocês não devam olhar. Eu já não vou olhar de maneira alguma. Mas quem quiser, tá aí o anúncio. Eles fizeram muita força para a eleição do Lula e deve estar com a mesma linha de raciocínio, embora que eles tenham filhos adotados lá no continente africano, mas com certeza a linha deles não é em prol da família. E esse programa eu acho que diz alguma coisa. Mas vou dar uma ida lá no Estúdio 1, onde os nossos amigos estão interagindo. O João Batista também disse assim, até perguntou que pausa. A pausa foi na sexta-feira, que nós não tivemos o nosso Pauta Livre. Foi lá no dia 1º de março, aí ele deixou o like no vídeo, mas aquele vídeo é simplesmente uma propaganda, mas a live nós não tivemos. Agora vou ter que seguir a ordem cronológica, né? Que senão seria um menosprezo às pessoas que interagiram inicialmente conosco. Claro que a nossa edição foi lá às 21 horas e quem chegou, Casal 20, a Janei Lima, nos dando uma boa noite, e também o Capitão Henrique da Silva e Silva, aquele meu amigo da turma
de curso de formação de sargento, lá do ano de 1972, disse assim: aos participantes do programa Pauta Livre de hoje e a seu idealizador, muito boa noite, muito obrigado para esse casal 20 ali, assíduo espectador da Zona Norte do nosso Porto Alegre. Depois o Jorge Antônio, que eu digo sempre que ele também é considerado um emissário da nossa emissora, principalmente na área do esporte com o programa O Giro da Várzea. E ele diz assim: boa noite a todos, sucesso na jornada. Esse refrão é tradicional do nosso amigo. Até eu já fiz uma chamada, Manequinhas, que diz que estariam conosco de Gravataí, Laurino Nispich, ali de Nova Santa Rita, ainda mais que ele fez gols de Natal para somar ao seu empreendimento nesse final de semana e até agora não está conosco. O meu irmão Coronel Severo também não se manifestou. E o Alberi Nascimento Cardoso, aquele gremista roxo, e depois dessa goleada também não está conosco, não é possível. Mas aí está ele, Alexandre Marques, é o nosso expert na área do esporte, co-irmão de divulgação do Expresso da Várzea. Ele diz assim: uma boa noite, Severo. A dupla Grenal fez a sua parte e obrigação em passar nas primeiras posições nesta fase do gauchão. O vexame ficou por conta do rebaixamento do Novo Hamburgo em casa, perdendo o seu jogo. Os torcedores do Novo Hamburgo não devem estar nada contentes com a sua equipe. Também aí veio a Elvira, esta é a mãe do nosso também amigo João Batista, que sempre estão conosco, é outro casal, mas é mãe e filha. A Elvira Vieira diz assim: boa noite, Severo. Um bom programa do Pauta Livre para ti e para todos, sou eu aqui de Arujá, São Paulo. E o João Batista, o filho dela, também de Arujá, São Paulo, é claro, diz assim: boa noite, meu amigo Severo, um bom programa a todos os participantes e abraços para você e a ambos também, e amigos também, desculpe. Sou eu, aqui de Arujá, São Paulo. O Alexandre Marques, complementando a sua informação primeira, disse assim: grata satisfação foi a classificação do Guarani de Bagé em os 4 primeiros colocados depois que subiu a série de acesso nesse ano, né? Já o Avenida se salvou do rebaixamento pelo saldo de gols, e seria um golpe muito grande para a cidade de Santa Cruz, uma vez que o Avenida também é de Santa Cruz, e os dois caírem numa mesma etapa, seria um golpe muito maior. Então, conseguiu o Avenida se salvar, o apagar das luzes. O João Batista assim, ó: que pausa, Severo, deixei o meu like no vídeo, ok, Arujá, isso aí, tudo bem, mas a pausa que eu digo foi lá na sexta-feira, no dia 1º em que nós não tivemos a nossa live. E a gente perde a embocadura, perde muitos espectadores que perdem o pique de estar conosco. É inevitável, mas é algo que nós temos que fazer periodicamente, uma vez que não tem substituto. Mas isso é normal. Então está aí a explicação. E aquele like no sininho, ótimo, coisa boa. O Zé Sanguinetti sempre diz, o Laurino Espírito também dizem que deram aquele ok e aquele like e não tem estado conosco. Não sei o que está havendo com eles. 2 gremistas, e ainda mais agora que o Grêmio goleou no gauchão, embora que tenha ficado na vice-liderança dessa fase. Aí veio ele, Colorado, que é também contente. O meu irmão, Coronel Severo, ou FIFA para os amigos, dizendo assim: boa noite, um bom programa. Espero que o âncora do programa tenha descansado no final de semana. Que nada, quando a gente faz um veraneio, e descansar é muito pouco. Me diverti bastante com parte da família, que foi a família da minha filha, e foi muito bom. Estive lá em Torres, no litoral norte, e hoje larguei rápido para que não perdesse mais essa live do Pauta Livre, uma vez que lá na outra eu não fiz, né? Não tivemos o nosso programa, e isso causa uma perda muito grande, pelo menos de público. Claro que nós temos argumento, temos assunto
para passar muito tempo falando com vocês. Mas o ideal é que os amigos estejam conosco, porque o objetivo principal aqui, embora que nós passamos o nosso preâmbulo ali de arrancada, tudo de acordo com os conformes, é só para dar uma luz de algumas notícias que estão acontecendo, até para, se for o caso, de vir ao debate. Mas nosso pessoal não é muito adaptado a isso. Basta dizer que tem uns quantos amigos interagindo, poucos likes depois, e eu digo sempre, além desse like aqui na nossa live, agora eu faço uma produção quase todos os dias para que movimente o nosso canal. Embora que ele não seja remunerado, o canal de Pepe Severo ou Luiz Pedro Severo, sempre nós temos uma edição com notícias, com informações do dia. Que mesmo que vocês assistam, deem um like, deem um dislike, comentem qualquer coisa, independente daqui, dessa nossa live. Lá é simplesmente comentar alguma coisa da notícia, gostei, não gostei, debate, diz alguma coisa, dá a sua opinião. Tudo isso é para enriquecer cada vez mais o nosso canal. E o interesse é simplesmente a satisfação, primeiro, de estar com vocês, que é um público muito seleto, e depois de estar dando informações, até para facilitar a vida de vocês, para que não estejam folheando os jornais e nós, deixe comigo, eu me preocupo com isso e pego aqueles tops principais. Claro que tem muitas outras notícias, mas nós pegamos aquilo que achamos que interfere um pouco no nosso dia a dia. Mas agora eu dou uma retornada aqui no Estúdio 2 para dizer alguma coisa. Também lembrando que foi um fracasso aquela ida do ministro Alexandre de Moraes lá na Argentina para participar de um simpósio para uma inovação da Constituição da Argentina. Mas um repórter, ele é ele, como é que eu diria assim, foi o homem que incentivou a eleição do Milei. E ele diz assim, ó, quem convocou essa reunião lá foi para o Código Civil, um diálogo com a Argentina, foi pela revista Justiça e Cidadania. Foi lá no 29 e no 1º de março, quinta e sexta-feira passada. E esse marqueteiro, essa é a expressão correta que eu havia esquecido, da campanha do Javier Milei, ele ironizou, disse assim, ó, visite a Patagônia, dizendo ao Alexandre de Moraes e também o presidente do Senado, que foi junto a ele. Ninguém aqui vai te acusar de comentar o que quiser. A Argentina, sem risco de ser perseguido ou censurado. Faça isso de graça. É uma ironia do que está acontecendo aqui no Brasil. Vocês sabem a quem ele está se referindo. E ele diz, aqui ninguém vai te perseguir, censurar a sua rede social, te prender, te trancar na cadeia com criminosos, perigosos e traficantes de drogas. Só por dar a sua opinião. Sinta-se à vontade e aproveite esta liberdade. Se questionar e até pensar em coisas conspiratórias, aqui você está livre para fazê-lo. Pode até pedir o código-fonte dos nossos sistemas. Estava também com ele o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, do PSD de Minas Gerais. Vocês acham que ele estava dizendo a quem essas palavras? Estavam bem dirigidas. Com certeza foi uma ironia. E esse homem é o marqueteiro. Colocou lá na sua rede social, no X, no antigo Twitter. E não deve ter ficado nada à vontade, tanto o Pacheco quanto o ministro Alexandre de Moraes. Agora vocês nem imaginam, mas um livro que está causando muito transtorno, e é um livro erótico, distribuído para os colégios estaduais. E o governo Lula, olha a explicação dele, foi criticado por livro erótico em escolas.
mas a aprovação ocorreu na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Tantas outras coisas que aconteceram na gestão do presidente Bolsonaro que ele simplesmente tirou fora, eliminou e ignorou. Mas esse livro, porque é uma pornografia explícita, se vocês lerem esse livro, é o avesso da pele. Você chega a ser vergonhoso. Tem palavras que nós não podemos dizer de maneira alguma aqui na nossa live, sob pena de sermos censurados no nosso programa. Então agora o presidente Lula joga para cima do presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente. Mas ele podia cortar isso aí, tem muitas coisas. Por que ele não faz igual ao presidente Bolsonaro, que joga uma enxurrada de vacinas contra a Covid-19? Agora vai dizer, não, Covid-19 não, mas nós estamos com uma epidemia de dengue. E ele não se manifesta, não faz nada. Então, a proibição de vacina contra a dengue não precisa haver, porque não tem nem uma quantidade irrisória para vacinar. O dia D, foi lá no sábado, foi um fiasco. Era simplesmente para orientar as pessoas como deveriam se portar, quando o governo deveria dizer que adquiriu várias vacinas e tudo. Basta dizer que alguns colégios quiseram excluir a proibição de ser vacinado contra a Covid, mas a justiça determinou que se cumpra, que exija a vacina da Covid. É outra epidemia que também está evoluindo no nosso país dia a dia e agora é o novo governo. Aí é uma outra história. Já o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, que até estava meio quieto na parada, agora se manifestou, disse assim, Forças Armadas fizeram um papelão e o Supremo, quem disse? O presidente do Supremo. Mas, o que foi isso? Não sei o que quer dizer, um papelão quer dizer que só o político de ofício que faz a boa política? Eu acho que não. O presidente Lula enviou ao Congresso um projeto que prevê direitos e contribuição ao INSS para motoristas de aplicativo. Isso aí vai ser uma perda de emprego sem igual. Mas lá no nosso programa, agora chegou ele, vou lá no Estúdio 1. É o nosso amigo Laurino Nispit, que eu disse que hoje ele não poderia deixar de estar conosco. Estar conosco, ainda mais que ele marcou e mais deu um gol naquele seu projeto Gols de Natal nesse final de semana. Então, nessa segunda, ele não poderia estar ausente de jeito nenhum. É aquele que diz que sempre dá o toque no sininho, aquele like, tudo na nossa plataforma do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Fernando Severo. Esse homem é envolvido e desenvolve muito, além do seu esporte, também as redes sociais. E ele diz assim, boa noite, amigo Severo. Um like e um clique no sininho do programa. E um abraço a todos os telespectadores do programa Pauta Livre. E ele diz assim, Severo, aqui em Nova Santa Rita, que é onde ele reside e um dos locais que também ele joga, fiz o gol de Natal 214 ontem. Semifinal entre Amizade 2 e o Caju 1 no Campeonato Municipal, categoria 50, e estamos classificados para a final. Domingo que vem será lá na Arena Caju, em Nova Santa Rita. Muito obrigado por dar essas informações, ô Lauri. Que coisa boa, então mais um gol na tua agenda, maior a tua contribuição lá do Lar do Encruzilhada do Sul, do Lar Vó Nair, além de te engrandecer como futebol, e agora vais participar daquele campeonato mundial de veteranos lá no final do ano, que estás com tudo, hein? O nosso amigo Alberi até disse que tinha que te conhecer, porque não é possível que esse homem faça tantos gols, mas eles são todos comprovados. É isso aí, Lauri. Esteja sempre conosco, é muito bom. Aí eu retorno aqui ao Estúdio 2, também para dizer para vocês que o ex-comandante da Aeronáutica também confirmou reuniões para discutir minuta golpista. Quem afirma isso é uma TV.
E a esquerda está aproveitando, querendo de qualquer maneira dizer que houve um ato golpista por parte, principalmente para prejudicar o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, eles querem fazer esse movimento lá no dia 23 e pedir e exigir que a justiça prenda o ex-presidente Bolsonaro, porque todo mundo entende disso. Dizem que ele deve ser preso. Mas agora tudo bem, mudou o governo. A esquerda está tomando conta de tudo e de todos e eles querem colocar tudo na pauta deles. E eles são os defensores da sociedade. Mas aquela família, eu acho difícil. Isso não, cada vez cresce mais a tentativa de legalizar o aborto, de legalizar a droga, tudo que eles gostam e demais. Já lá na Argentina, o governo Javier Milei enfrenta protestos após tirar a agência estatal do ar e suspender funcionários na Argentina. É que nem aqui. Todos gostam daquela tetinha, por conveniência. O Congresso, tranquilo com aquelas emendas parlamentares. Aí são adeptos do presidente Lula, ferrenhos. Todo mundo gosta de ter a sua beirinha. Já a Suprema Corte, lá dos Estados Unidos, decidiu que Donald Trump pode disputar eleições dos Estados Unidos. Mas isso é lá, um país de primeiro mundo, em que realmente a democracia impera. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, um programa chamado Mãe Gaúcha atenderá gestantes em situação de vulnerabilidade social de 81% dos municípios gaúchos. Então são novos programas instalados pelo governador Eduardo Leite. Mas reajuste ao funcionário público, nem pensar. 94 mortos compraram mais de 16 mil munições para armas de fogo. Isso aí é o que diz um relatório de um estudo que foi feito. A gestão Lula também pretende ceder ou vender 1.000 imóveis do governo, isto até o fim do mandato. Um relatório sigiloso feito pelo Tribunal de Contas da União mostra que o Exército emitiu licença de caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs, para condenados por tráfico de drogas, roubo e homicídios, entre outros crimes. O presidente Lula ele diz que ele não ser contra o trabalho aos domingos, mas ele defende a jornada diferenciada para comerciários. Aquilo que nós falamos, que a Justiça Gaúcha determinou que o governo federal pague 100 mil à família de um socorrista do SAMU que morreu por Covid-19. Mas isso pode ser uma bola de neve. Muitos outros podem vir nesta onda aí pedir indenização, principalmente para quem trabalha na área da saúde e lá nos hospitais, que também perderam a vida contaminados pela Covid-19. Eu vou dar uma ida lá no Estúdio 1, porque o nosso amigo Lauri disse assim, ó, e aqui quero ressaltar o sucesso da organização do Campeonato de Nova Santa Rita, pelo secretário de Esportes, o Marcelo, pois tem segurança, ambulância e trouxe as famílias de volta à beira do campo. Nada melhor do que isso. Eu digo que sempre uma boa organização de uma competição, além de ter uma boa divulgação, tem que ter uma segurança no ambiente e ser um ambiente familiar. Fazer com que as pessoas tragam seus familiares, seus filhos, seus netos, porque eles são a futura geração do nosso futebol. Então isso aí que tu estás dizendo, que Nova Santa Rita, com esse empreendimento de colocar sempre uma ambulância próxima ao campo e tudo, isso só soma e ajunta muito, principalmente o nosso esporte, o amador e o varziano, que nós prezamos e muito. Vou dar uma ida aqui no Estúdio 2, né, retornando,
e se vocês intercederem conosco, nós estaremos lá respondendo para vocês. O presidente Lula também assinou um projeto nessa segunda-feira, o projeto de lei para motorista de aplicativo. Vou até repetir essa notícia de tão aberração que é, e o pessoal aplaude atrás deles, mas não estão ligados que haverão muito desemprego. O Estúdio 1, eu novamente aqui, o Lauri disse assim, Severo, fazia tempo que eu não via torcida tranquila e pessoas idosas na beira do campo, torcendo, e ontem, nos outros jogos anteriores, torcidas sempre se fizeram presentes ordeiras. Então, é o caso. Nova Santa Rita está sendo o exemplo na área do amador e do varziano. Isso é ótimo. Transfere essa ideia para outros locais, porque nós temos obrigação de sempre divulgar coisas boas. E com certeza em outras oportunidades será comentado esse fato de que está acontecendo ali em Nova Santa Rita. Nós gostaríamos que acontecesse essa maneira ordeira, tranquila, em todos os lugares, para que viesse mais e mais pessoas a serem incentivadas pelo futebol. Retorno então aqui ao estúdio. Aqui é o estúdio 2, reafirmando também que o governo federal abriu uma licitação de 20 milhões para uma reforma de imóveis da Presidência da República. Agora se faz conserto, se ajeita tudo, já o Planalto, a Granja do Torto, já melhoraram as instalações que não eram satisfatórias na gestão do presidente Bolsonaro. Com certeza a CGU não permitiria essas reformas aí, colocaram vidros à prova de bala, melhorias estão fazendo, está sobrando dinheiro, embora que o déficit público cada vez maior. Também o Brasil e mais 23 países pedem um cessar-fogo imediato lá na faixa de Gaza, com coisa que todos os lugares não peçam. Esse cessar-fogo, mas se concretizar, muito pouco. Por enquanto fica só no pensamento. Aqui também no nosso Rio Grande do Sul, a Polícia Civil, um policial civil, entrou há pouco tempo das últimas turmas na polícia, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. E olha onde ele começou trabalhando, no DENARC, exatamente no Departamento para combater o narcotráfico na área do estado do Rio Grande do Sul. Depois de denúncias, ele foi levado para lugares administrativos, mas não adiantou, continuou. Quem tem uma má índole não vai parar por aí, mas eu acredito que o Conselho Superior de Polícia vai tomar as providências devidas. Também lá uma força-tarefa da penal, a Força Penal Penitenciária Nacional, 5 integrantes da SUSEP aqui, 5 gaúchos, vão lá para auxiliar na segurança externa da penitenciária de Mossoró, de onde esses 2 homens fugiram. Mas até agora eles não foram encontrados ainda. E faz algum tempo que eles já fugiram e até agora não, já estão na divisa, segundo informaram, do Ceará. Agora diz que é questão de tempo, cercaram uma fazenda onde eles foram vistos. Nós esperamos que realmente aconteça essa captura desses 2 homens, que eles estão fazendo terror lá naquela região. E realmente é muito preocupante para todo esse pessoal. Nesta terça-feira também começa muito fria aqui no sul do país, mas o sol aparecerá com certeza em todas as regiões. E com isso nós vamos encerrando o nosso programa Pauta Livre. Hoje nós não estávamos tão preparados, chegamos na última hora para que não perdêssemos mais essa live, e eu só tenho a agradecer
a quantidade de pessoas que nós tivemos no dia de hoje e não fizemos um grande preparo. A facilidade de fazer o programa nos ajudou para que nós tivéssemos uma audiência desta forma, embora que, como eu disse, uma pausa sempre traz um prejuízo e hoje apareceu um pouco desse prejuízo. Mas lá na quarta-feira, aí sim no dia 6, nós estaremos aqui bem preparados e pronto para muito mais notícias do que essa. Por hoje, é o Pauta Livre que se despede e desejando que vocês fiquem com Deus e não esquecendo, o nosso encontro será às 21 horas lá da quarta-feira. E esse sim vai ter muito mais notícias do que agora, porque os problemas estão acontecendo e nós estamos sempre atentos. O nosso muito obrigado e fiquem com Deus.